Vamos falar hoje sobre Horizon, An America Saga, capítulo 1, que é aí a primeira parte desse grande épico de 4 partes que o Kevin Costner está gravando e lançando. Esse longa estreou em Cannes esse ano, não fez tanto sucesso no cinema, foi lançado digitalmente agora em julho e ainda não se sabe quando a parte 2 será lançada. Eu dei 4 estrelas e meia para o filme, por enquanto é o meu favorito desse ano, talvez aí empatado com o Kim do Kiyoshi Kurosawa. Não é meramente um filme que flerta com aspectos clássicos ou que quer apenas parecer clássico, mas ele de fato tem escolhas de linguagem muito precisas e sutis que remetem a toda uma tradição clássica de modo muito mais rigoroso. Ele também causou uma polêmica em Cannes porque alguns críticos enxergaram um tom muito reacionário em como os indígenas são retratados no filme, em como o trabalho assume aí esse lado do colonizador. Em termos dramáticos, ele de fato conta a história de um lado, mas ele nunca vai tornar o outro lado invisível e vai propor, na verdade, um contexto bem mais realista e bem mais complexo nesse ponto. Eu acho que a pessoa que vê esse filme e acha reacionário nunca viu um longa do John Ford ou nunca entendeu de fato um longa do John Ford, já que é um filme que, apesar de ter esse ponto de vista do americano, possui sim muitas nuances. Ao longo dessa crítica eu irei falar mais sobre isso. O Horizon capítulo 1 se passa um pouco antes e durante a Guerra Civil Americana e mostra vários núcleos envolvendo a expansão dos americanos no oeste do país e todo tipo de perigo, intrigas, dramas e desafios que aquele momento envolveu. Com certeza o que mais chamou a atenção em todo esse projeto aí do Kevin Costner e nesse filme, né, é essa sua filiação a uma dimensão mais clássica do cinema. Além de ser um grande épico, além de ser uma saga em 4 partes, ele é um western. Ele se filia a um dos gêneros mais clássicos que existe no cinema. Mas a diferença primordial é que ele não apenas quer parecer clássico, mas de fato se utiliza de uma linguagem clássica americana de modo muito preciso e rigoroso. E que linguagem seria essa? É uma linguagem que os americanos desenvolvem desde os anos 10. Aqui no canal eu tenho vídeos sobre isso para quem quiser se aprofundar mais. O Ismael Xavier, por exemplo, vai chamar essa linguagem de naturalismo hollywoodiano. O Gilles Deleuze vai chamar isso de escola norte-americana orgânica, de uma escola mais orgânica, mais realista. Os primeiros grandes cineastas americanos, como o Griffith, como o Thomas Ince, como o DeMille, buscavam narrar tudo de modo muito claro e com efeitos dramáticos muito imediatos. Enquanto, por exemplo, nas décadas iniciais do cinema, os russos tinham ali uma montagem experimental muito marcada e os franceses tinham uma preocupação com aspectos mais visuais que também possuíam elementos mais experimentais. Os americanos se focam nessa época em propor uma linguagem mais realista, uma linguagem com cortes mais sutis, baseada numa certa montagem psicológica, uma montagem em que o corte vai soar natural para o espectador, vão
propõe uma decupagem que também localiza o espectador muito bem em cena, sem grandes afetações. O Griffith propõe uma montagem alternada, que alterna duas situações simultâneas, também de modo realista, para criar um suspense, ou propõe ali uma montagem paralela, que alterna situações distintas, mesmo que não simultâneas, e estabelece uma analogia simbólica entre elas. O Griffith não vai inventar isso, mas vai desenvolver isso muito bem. Enfim, existem várias convenções clássicas que o cinema e a TV, nos dias de hoje, absorveram de modo quase natural, mas que foram sendo pensadas de modo bastante consciente e proposital por uma certa escola norte-americana desde os anos 10. Porém, a grande parte dos filmes não dialoga tão diretamente assim com isso, porque geralmente existe uma estilização a mais, uma afetação a mais, entre aspas, no uso dessas convenções. Depois, principalmente dos anos 70 e 80, o cinema entra em uma era, digamos, pós-clássica, em que quase tudo vai passar por um maneirismo. E o que eu gostei desse filme é que ele vai conseguir dialogar com esse rigor clássico inicial. Toda escolha visual da obra é justificada dentro do seu teor dramático ou narrativo. Não existem escolhas visuais, entre aspas, gratuitas. Ele não vai fazer um plano sequência só por fazer, para mostrar que é bonzão. Não vai deixar metade da imagem sem foco porque é bonito, porque é legalzão. Até o fato dele não ser filmado em anamórfico, dele não ser filmado em CinemaScope, reforça isso, né? Ele vai usar ali uma janela 1.8.5, que é um widescreen mais clássico, e os enquadramentos mostram o que tem que ser mostrado sem nenhuma perfumaria a mais. Mesmo o modo que ele usa, por exemplo, a montagem alternada naquele massacre inicial é bastante Griffithiano. Não é uma cena que abusa dessa montagem alternada, que faz cortes mais rápidos ou mais cools e dinâmicos. Não, ele se centra em aspectos mais básicos dessa mudança de perspectiva durante toda aquela sequência, entre quem está na casa, quem está lá fora morrendo e quem está fugindo daquilo tudo. Ou seja, ele é um trabalho clássico porque ele é bastante contido e rigoroso nesse uso mais realista da linguagem. O bom filme clássico é aquele em que você não vê a linguagem sendo usada. Você não percebe diretamente os elementos da linguagem. Você não sente o corte, você não vê um plano e diz, nossa, que coisa difícil, como será que isso foi feito? O clássico nunca pode ter esse virtuosismo tão evidente assim. O virtuosismo dele está em justamente criar uma ilusão fluida naquela história, naquela experiência e fazer com que o espectador continue imerso ali naquilo. Quando o Ismael Xavier fala de transparência no cinema, ele se refere muito a isso, a essa ilusão do espectador. Outro grande exemplo disso no filme é a cena em que o personagem do Kevin Costner mata ali outro cara bastante relevante até ali. O suspense que é construído antes dessa cena é muito sutil, mas é construído apenas mostrando o que é necessário. E até a cena do tiroteio em si, do duelo,
entre os dois não é tão dramática, é uma cena bem direta, que até lembra alguns duelos mais diretos dos filmes do Howard Hawks. Ainda assim, apesar de todo esse rigor clássico que a obra possui, o filme terá, sim, uma estética contemporânea, terá uma abordagem bastante contemporânea, seja por questões históricas ou por questões tecnológicas. Quando você faz um western hoje, por mais clássico que você queira ser, por mais purista que você busque ser, você está fazendo, inevitavelmente, um filme sobre o western, sobre o gênero. Você vai estar fazendo, querendo ou não, um trabalho autoconsciente. O gênero perdeu a sua inocência após uma fase mais clássica ali, dos anos 40 e 50. Na verdade, todo o western pós-anos 50 já é uma espécie de western revisionista em algum sentido, devido a essa autoconsciência que o gênero vai ganhando. Então, devido a esse contexto histórico, ele terá sim uma aparência, uma abordagem contemporânea, porque ele sempre vai remeter a um western e, entre aspas, entre grandes aspas, nunca será um western puro e inocente. Ele necessariamente terá um aspecto nostálgico porque foi realizado nos dias de hoje. É a mesma coisa quando você faz, por exemplo, um slasher clássico hoje em dia. Por mais que você não queira fazer uma obra nostálgica, por mais que você não queira fazer referências óbvias a clássicos do slasher, o seu filme será inevitavelmente sobre o gênero slasher. Esses gêneros muito icônicos se tornam autoconscientes com o tempo. Depois de uma época mais clássica, eles vão sim perder uma certa inocência, querendo ou não. Mesmo o modo que você vai recriar um ambiente do século XIX nos dias de hoje já irá possuir, né, uma outra abordagem. Os materiais dos cenários serão outros, a iluminação artificial será outra. Tudo isso afeta essa abordagem, querendo ou não. De toda forma, ainda assim, eu acho que o diretor trabalha muito bem no aspecto de nunca ficar afirmando durante o filme que se trata de um western de maneira muito óbvia. Ele terá, sim, cenas icônicas de um western, terá, sim, cenas ali da cavalaria americana chegando. Você vai ter ali o cowboy misterioso, forasteiro, chegando na cidade. Você vai ter ali a visão panorâmica de um comboio de carroças com famílias. Ele terá imagens que remetem diretamente ao Grande Jornada do Hal Walsh, ao Forte Apache do John Ford. Ele terá, sim, momentos icônicos, mas eles são tratados muito mais como consequências naturais da narrativa do que como situações forçadas para serem vistas como referências. O filme faz isso mais para seguir convenções do gênero do que para fazer referências tão diretas a outros filmes ou a outras cenas. Claro que as comparações serão inevitáveis, mas eu não acho que ele busca isso muito diretamente. Outra coisa que evidencia a abordagem mais contemporânea do filme é a sua fotografia digital. Ele foi gravado em digital e não foi filmado em película.
Geralmente, cineastas mais, né, puristas, como o Nolan, o Tarantino ou até o Paul Thomas Anderson, preferem filmar em película justamente para ter aquela textura mais difusa, mais clássica da película e não ter a textura aí mais limpa do digital. O Tarantino, então, tem horror, né, a esse aspecto mais limpo do digital. Provavelmente, se o Costner tivesse mais dinheiro, ele teria sim filmado esse filme em película, eu acho. Mas eles gravaram em digital e gravaram com uma câmera da Red, que é uma câmera que traz um aspecto ainda mais digital. O Soderbergh e o Fincher, por exemplo, gostam muito de assumir o digital e gostam muito das câmeras da Red. Usam muito, né, as câmeras da Red. O sensor da Red deixa a imagem mais limpa. Inclusive, eu usei a Red no meu longa por isso também. O que nesse caso foi uma escolha interessante, porque como eles não filmaram em película, eles também não seguiram aquele caminho de tentar fingir que a textura do filme é outra. Eles assumem essa imagem mais digital e até se beneficiam dessa tecnologia. O fotógrafo do filme, o James Murrow, falou até sobre como o sensor dessa câmera da Red que eles usaram, que acho que foi a V-Raptor, lida muito bem com tons de pele, capta muito bem tons de pele e você percebe que isso é muito bem explorado nos closes do filme. Eles também usaram lentes Prime da Leica, usaram a Samilux C, que são lentes Prime que tem por definição captar imagens e cores em um estado mais natural possível, porque algumas lentes vão trazer ali um flare a mais, vão trazer uma textura mais nostálgica, mais difusa, mas essa lente não, essa que usaram é mais fiel ao que é mostrado, o que, seguindo essa lógica mais clássica, faz todo o sentido, né? Porque preserva um aspecto real e não tenta estilizar ou distorcer muito as imagens, a realidade. Mas claro que, apesar de todas as escolhas mais clássicas, diretas e rigorosas, ele possui sim uma identidade estética bem específica. Ele tem um tom mais amarelado que eu até acho um pouco exagerado nas cenas com os comboios. Acho que ali o color grading passou um pouco do ponto, mas no geral ele trabalha bem com esse amarelo sem estilizar muito as coisas. E aí usa muito bem as paisagens, usa muito bem os elementos em cena, as árvores e até a luz do sol de um modo que é esteticamente bonito, mas nunca exagerado, nunca é maneirista. Enfim, é um ótimo exemplo de um filme gravado em digital que consegue ser fiel a aspectos mais clássicos, e isso é muito difícil de conseguir, mas eles equilibram vários elementos estéticos e técnicos muito bem para alcançar esse efeito, para alcançar esse resultado. Agora, falando um pouco ali da questão mais política do filme, como eu disse, esse trabalho foi bastante criticado por, teoricamente, ter uma abordagem mais reacionária, mais conservadora. A questão é que, sim, eles claramente vão escolher um lado em termos dramáticos. É o lado dos americanos. Então, dramaticamente, ele vai ter um apelo a mais para esse lado, já que assume esse ponto de vista. Mas ele nunca vai apagar o outro lado. Inclusive, existe um núcleo com os indígenas
em que os indígenas discutem aspectos da ocupação americana e de como lidar com aquilo. Não é um núcleo raso, eles não são meramente os inimigos burros dos americanos. Eles mesmos discordam entre si e possuem visões e atitudes distintas. Então é um núcleo com as suas complexidades e nuances até. Não é um filme sobre os povos indígenas. A proposta não é essa. Mas ele não trata os indígenas como os inimigos burros ou invisíveis. Inclusive, vários filmes de uma certa fase clássica, né, como os filmes do John Ford, possuíam também essas nuances. Um filme como O Forte Apache é assumidamente um filme sobre a presunção do homem branco nessa relação, sobre a sua vaidade, sobre a sua ilusão de superioridade. E mesmo em aspectos aí narrativos do filme, você tem aqui histórias que são movidas por mulheres e que possuem um papel até bem ativo. Inclusive, um crítico mais conservador, como o Armond White, até reclamou disso. Eu não lembro o que ele falou muito bem, mas ele reclamou do filme ter um lado meio feminista. Então, se até um crítico assumidamente conservador reclama do filme, talvez ele não seja tão reacionário assim, né? Não que eu acho que o papel do cinema é ser um mediador moral. Até falei sobre isso no vídeo sobre o Taxi Driver. Acho que você pode fazer um filme do jeito que quer, sobre o que quiser. Essa questão ideológica não deve afetar o juízo de valor artístico de uma obra. Mas, desde que esse longa passou em Cannes, essa ideia dele ser um western reacionário, malvadão, começou a ser propagada. Eu até fui esperando ver um filme muito mais conservador nesse aspecto, mas realmente a pessoa tem que ter uma visão mais limitada para tirar só isso desse filme. Outra coisa que eu também acho interessante de falar é sobre a estrutura desse longa. Ele tem uma estrutura bem arriscada, que é se dividir em vários núcleos muito bem distintos e que possuem uma certa independência. Eu acho que isso funciona porque, além dos núcleos por si serem muito bons, além de cada um ter a sua complexidade e até o seu tema específico, essa variação entre os núcleos gera um aspecto emocional bem particular, justamente porque ele consegue mostrar diversos aspectos desse contexto. Isso traz uma gama de emoções muito ampla. Ele vai mostrar como cada experiência é em um aspecto individualizada, mas ao mesmo tempo existe uma questão coletiva também implícita nisso tudo. Muita gente reclamou disso, da estrutura, porque falaram que parece uma série, ou que o filme deveria ter sido uma série devido a essa estrutura, que ele funcionaria melhor como uma série. Eu discordo totalmente disso, porque o efeito épico do filme está em justamente você assistir isso por 3 horas seguidas e ser afetado pela forma que os núcleos vão se alternando e vão evoluindo durante essas 3 horas seguidas. O efeito de um trabalho épico, de um longa-metragem épico, vem justamente disso, desse acúmulo. O efeito dos filmes longos do Griffith, do DeMille, vinham disso também. Se você for dividir tudo em episódios de, sei lá,
40 minutos, você perde esse efeito, você perde esse acúmulo. Só de dar a possibilidade da pessoa ver um episódio em um dia e depois outros em outros dias, ou só de marcar os intervalos disso, já quebraria um pouco esse acúmulo e essa tensão. Eu acho que ele foi pensado como cinema e funciona como cinema. No caso desse filme, né, que é a parte inicial, alguns dos núcleos podem soar não tão desenvolvidos assim, mas é a primeira parte de uma saga. Então, mesmo que alguns núcleos ainda não sejam tão fortes como outros, todos possuem elementos muito específicos e tratam de um lado daquele contexto de modo bem particular. Então, para concluir, na minha opinião, esse é o melhor lançamento do ano até agora. Na verdade, não dá para dizer que é um lançamento, porque não foi lançado aqui no Brasil, e até agora acho que nenhuma distribuidora se interessou, mas ele está disponível digitalmente em inglês. É o meu longa favorito do ano até agora, porque consegue trabalhar de fato com uma linguagem clássica. Não tenta meramente parecer clássico ou fazer uma homenagem a clássicos, mas usa convenções clássicas para reforçar aspectos épicos de modo muito natural e de modo muito pessoal. Essa abordagem mais contemporânea, esse uso aí bem específico do digital, essa abordagem mais complexa com os temas da ocupação americana, são aspectos bem pessoais do filme. Até onde eu sei, não existe data de lançamento para o segundo filme, que já está pronto. Em maio eles começaram a filmar, a gravar o terceiro filme, a terceira parte, mas do jeito que o negócio anda pro Kevin Costner, do jeito que, além desse filme não ter recebido críticas tão positivas, além disso ele não foi tão bem no cinema, do jeito que o negócio anda pro Kevin Costner, a gente vai ter que rezar para esses 4 filmes realmente saírem como ele deseja. Inclusive, eu acho que o fato desse filme não ter tanto apelo para o público atual e até para uma crítica atual é outra consequência desse elemento clássico aí, mais rigoroso e mais sutil. Hoje em dia, se você não faz um filme com grandes estímulos, dificilmente você vai ter um sucesso comercial. Mesmo obras mais clássicas e boas que tiveram sucesso nos últimos anos, como o Top Gun 2 ou o Avatar 2, possuem muitos mais estímulos do que esse filme aqui. Eles vão seguir essa mesma lógica mais clássica, mas tem apelos mais sensoriais e mais dramáticos. E até a crítica, quando a crítica não vê, né, um trabalho que tem um virtuosismo estilístico mais óbvio ou mais explícito, ela tende a não elogiar tanto assim. Pelo menos uma crítica, né, mais comum e mais convencional. Mas é isso. Se você já assistiu a esse filme, comente aqui embaixo, me diga o que você achou dele, se você concorda ou discorda de mim. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam, é importante que o canal cresça para eu continuar postando e até a próxima.